Essa é uma mesa da marca DBR, modelo DM16 com interface, certo? Então ela tem USB, você consegue conectar no computador e passar, porque sai dela direto do computador via placa de áudio. Essa foi a mesa que eu ganhei do Aguinaldo Ramos. Gente, mesa analógica pode mudar marca e modelo, mas todas elas vão fazer basicamente a mesma coisa. Por que eu trouxe a mesa? Porque com o que eu falar para vocês aqui, vocês já conseguem ligar e fazer um som, certo? Porque o resto dos botões lá é ligar na tomada, que é equalizador. Normalmente não se mexe porque a equalização do equalizador é na caixa e não no individual. Potência, você só vai ligar um botão. Então, o que mais precisa saber é aqui, beleza? Então, o que é a parte da passagem de som? Tudo começa nesse primeiro botão de cima, que é o botão do ganho, ou ganho. O que ele faz? Ele é o volume do sinal de entrada que você está captando. Primeira coisa que você faz? A chamada estrutura de ganho. O que é a estrutura de ganho? Na mesa analógica, você vai selecionar o botãozinho de solo para você ver o que está entrando de sinal nesse canal, e aí ele vai subir no VU. São esses LEDzinhos aqui. Começa no verde, vai ficar no amarelo até o vermelho, certo? Mesa analógica, estrutura de ganho você faz no 0 dB. Então o que você faz? Sola o canal, aperta lá, ou vai estar CUI, ou solo, ou PFL, depende da mesa. E vai aumentando o ganho até o sinalzinho do VU bater no 0 dB. Bateu em 0, está feita a estrutura. O que isso significa? O volume de sinal que você está entrando vai estar em 0 dB, não vai passar. O que é o 0? Não vai estar clipando, não vai saturar, vai estar saindo o 100% da captação que você está fazendo, certo? E você fazendo isso em todos os canais, você vai ter todos os canais com o mesmo volume de entrada. Então você só vai precisar controlar a saída depois, que você pode colocar todo mundo lá no 0 dB se você quiser um som equilibrado. Então vai ficar todo mundo igual, no fader, que é o botãozinho deslizante lá embaixo, certo? Esses branquinhos aqui, na minha mesa, é equalização. Muito operador de som não sabe como que funcionam os equalizadores da mesa. Equalizador de mesa são equalizadores Shelby. O que é o equalizador Shelby? Ele pega como se fosse uma frequência e, por exemplo, de agudo. Daquela frequência para frente, ele aumenta todos. Ele não vai aumentar só o que está escrito na mesa. Daquela para frente, ele vai fazer como se tivesse assim. Aqui está vindo a onda. Chegou nessa frequência, eu vou elevar todas dali para frente. Ou se for a frequência de grave, todas, ou ele vai subir, ou ele vai descer todas que tem dali para trás ou para frente. E, normalmente, ele tem um botão de você selecionar uma frequência e o volume dessa frequência. Esses de 4, equalizador de 4 bandas. Certo? Tem gente que fala, é médio grave e grave. Não é. É agudo, um botão de selecionar a frequência, o volume dela e o de grave. Tem os botões auxiliares, que servem para uma outra saída auxiliar da mesa. Se você vai mandar para um retorno, se você vai mandar para uma live, se você vai mandar para um outro processamento externo, um equalizador, uma via de efeito. Tudo isso são saídas auxiliares que a mesa te oferece, certo? No caso dessa aqui, ela tem uma linha de efeito própria dela, certo? Esse laranjinha. E o PAN. O que é o PAN? Você trabalhar com áudio panorâmico. Você consegue ter localização no som. O que vai estar para o lado esquerdo, o que vai estar para o lado direito, o que vai estar de centro, as posições, as regiões. Então, você trabalha dividindo o som. Isso é fazer o som estéreo. Tem muito lugar que você vai que não tem. Está tudo ligado numa saída só da mesa, então o som está mono. Tudo que sai de um lado sai do outro. Isso atrapalha muito para quem está ouvindo. O som estéreo, você consegue dar mais definição para quem está ouvindo. Certo? Então, por exemplo, a bateria. A bateria está lá no canto? Beleza, eu não vou jogar toda a bateria, no caso de vocês, para o lado esquerdo. Eu trabalho, se for uma bateria microfonada, elementos da bateria. De acordo com o que a pessoa toca, é onde vai sair as regiões do som, no caso de uma bateria. A caixa está mais para a esquerda?
joga o som da caixa um pouco para a esquerda. Ah, começa, então 1, 2, 3 e surdo. Vai fazendo. Então, a pessoa fez a sequência, o som vai começar de um lado e vai acabar do outro. Isso faz muita diferença para quem está escutando aqui, ou se faz live em casa, no fone, todo o áudio processado, toda a música que foi gravada, que foi produzida, é estéreo. Se você escutar no fone, você vai ver. E se você pegar uma música dessa e colocar em mono, embola as coisas, dá cancelamento de sinal, que a gente chama, acontece muito em som mono, que é você pegar duas ondas, uma positiva e uma negativa, de coisas diferentes, por exemplo, um teclado e uma guitarra, um cancela o outro e não sai o som. Você fala, mas eu estou dando volume, não está saindo. Não, mas eu não estou me ouvindo. Mas eu estou dando volume aqui. Você, mas eu não estou me ouvindo. Estou nem aí, eu estou dando volume aqui. Está acontecendo isso, um cancelamento de sinal. A faixa de um está sobressaindo a faixa do outro, como trabalha com polo positivo e negativo, cancela, não sai som. Entendeu? Isso acontece nas caixas também. Pode ser que o sinal está mandando certo, mas se você tiver duas caixas em posições erradas, ela também pode dar cancelamento de onda sonora. Não é nem cancelamento de sinal, é cancelamento da onda. Beleza? Estão entendendo? Certeza? Então, vamos lá. Próximo aqui embaixo. No caso dessa mesa, ela tem dois botões aqui. Um de mute, o vermelhinho, o de mute. O de selecionar o canal, que é o som, desse aqui, o azulzinho, que é o que você vai apertar para poder ver o VU. E tem a opção de você mandar para o PA direto, que é para o estéreo, ou para o subgrupo, que são mais duas saídas da mesa fora as duas auxiliares. Normalmente tem mesa de 16 canais, subgrupo. Até 12, eu acho que tem pelo menos grupo 1 e 2. Mesas menores é difícil ter, porque acaba tornando a mesa muito grande para pouco canal, certo? Todas essas saídas ajudam muito em... Deixa eu pensar. Por exemplo, para o Ministério do Louvor, para poder fazer vias de fone, dá para usar tudo isso como retorno. Para lá, vou dar um exemplo lá do Valdo Velho. Lá do Valdo Velho a gente tem uma mesa de 32 canais da Yamaha. Ela só tem 4 saídas. Só que a gente tem um Ministério do Louvor que, tem 50 pessoas no grupo. Aí você fala, como é que você vai dar fone? E tem isso. Agora está todo mundo no fone, não tem mais retorno no chão. É todo mundo no fone. No palco, normalmente tem pelo menos umas 12 pessoas. Isso quando não tinha 12 vocais. Mais uns 7 instrumentos, porque é 2 teclados, guitarra, violão, baixo, bateria. Eles falam, como é que tira tudo isso com 4 saídas? Não dá para colocar todo mundo numa saída só, que é o que acontece em muita igreja. Compra um amplificadorzinho de fone de 4 saídas, joga uma via lá e bota todo mundo para ouvir a mesma coisa. Lá eu estou usando, lá tem 4 subgrupos. Eu tiro do grupo, volto para a mesa, então uma saída da mesa volta para um canal para mim conseguir processar ela para mandar de fone para o vocal. O vocal escuta a mesma coisa que vai para a live em estéreo. Então eles conseguem escutar o lado direito e esquerdo, tudo certinho, assim como vai para a live. Só que eu precisei matar 4 saídas para poder tirar 2 canais de via para poder fazer estéreo para eles. E lá tem duas linhas de efeito, que se eu não usar efeito, eu consigo transformar em auxiliar. Então, teria 6 saídas de auxiliar na mesa. Instrumental, normalmente a gente não usa efeito. Então, eu joguei o pessoal das vias de fone do instrumental nesses 2 canais que iriam para efeito. E os outros 4 vai para instrumental direto. Então, eu consegui tirar 6 canais para retorno de instrumental. Tem a opção de Matrix, que é outra saída também que tem em mesas maiores. Tirei live de lá. Enfim, de 6 saídas da mesa eu consegui tirar 20, fazendo articulações que proporciona a mesa, entendeu? Para conseguir entregar coisa para todo mundo. Eu falo que eu uso 99% da mesa do Valdo Velho por culto. E aí você fala, mas não tinha tudo isso. Mas foi conhecimento.
O conhecimento que você tem, do equipamento que você tem, você consegue tirar o melhor dele. A mesa é boa? Quando compraram, eu fiquei muito bravo. Porque o valor que pagaram na mesa, eu poderia ter comprado uma mesa digital na época e hoje está obsoleto. Uma mesa de 32 canais que a gente usa os 32 canais da mesa. Então vocês deveriam ter comprado uma mesa maior, uma mesa com expansão. É uma das coisas que eu falo quando o pessoal vai investir. Hoje, equipamento de mídias da igreja só é mais barato do que o templo. Porque hoje é tudo muito caro. É tudo muito caro. Você vai comprar uma mesa hoje para adequar as igrejas, pelo menos uns 20 mil você gasta numa mesa digital considerável. Pelo menos 20 mil. Chutando barato. Acabou de comprar uma mesa de som. Alan Hert. Sim. A S32. Sim. Muito boa. E ela tem expansão para 48 canais e 20 saídas. Entendeu? Pensando já no amanhã. Não sei o que usa lá, mas é uma mesa que dá expansão. Por que eu falo que hoje o pessoal tem que pensar nas igrejas em saídas da mesa e não só em quantidade de canais de entrada? Porque a vida hoje do músico é fone. Ajuda muito na poluição sonora de palco. Se você tirar o amplificador de palco, você colocar todo mundo no fone e tirar retorno do chão, diminui a poluição sonora. Então você vai trabalhar com volume de caixa só do que a igreja escuta. Então, primeiro, a igreja está de parabéns pela absorção que tem, que criaram. Palco, fundo, laterais, dá para melhorar, colocando painel de quina. Mas assim já está muito bom. Eu imagino como que era antes, porque ainda tem um pouquinho de reverb aqui dentro, mas antes deveria ser bem barulhento. Mas vocês estão de parabéns. É difícil ver uma igreja que mexe com uma acústica hoje, porque a outra áreazinha aqui é cara. Trabalhar com acústica é caro. Trabalhando com isso, tirando monitor de palco, tirando cabeçote, cubo, as coisas, colocando o pessoal no fone, melhora muito o som da igreja. Então, se você não tiver uma mesa que comporta saída para todo mundo estar de fone, porque quer ver uma coisa ruim, é o pessoal que está aqui no palco que não se escuta direito. É horrível. Não tem como você entregar algo bom se você não está se ouvindo. Eu falo que quem opera o som é um diabo, porque ele está para servir a igreja, está para servir o músico, está para servir o vocal, está para servir o pastor na hora que prega, está para servir o irmão que está orando, ele está para servir. E o trabalho de um vai influenciar diretamente no trabalho do outro. Se o irmão que está orando não manusear o microfone direito, eu não vou conseguir entregar uma qualidade boa para a igreja ouvir. Se eu não conseguir entregar algo bom para o músico no fone dele, ele não vai conseguir tocar direito. Situações que aconteceu que o fone ajudou. Já peguei som que eu fui fazer que, o violão puxava a música, a guitarra entrava depois e entrou totalmente fora do tempo. Parecia a banda do Chaves tocando. O que eu fiz? Eu tirei o retorno da guitarra do fone dele e coloquei o violão. Na hora que ele ouviu o violão no tempo certo, ele conseguiu entrar. Aí eu voltei o volume certo dele do retorno. Eu falei, pronto. E se não fosse no fone? E se fosse no chão? Ia tocar o barco do jeito que estava. Ia continuar a bandinha do Chaves até a hora que eu falo, tá ruim, para. E não acontece. Tem lugar que você vai que vai direto. E isso não acontece só em igreja, só em coisa pequena, não. Acontece em coisa, evento grande. Dia 7 de setembro do ano passado, me chamaram para poder fazer um evento de rua. Tudo começou lá na igreja do meu pai, que eles já fizeram. Foi uma conferência que fez lá, né? E um pastor foi lá, ele viu eu operando, viu eu conversando com os meninos, que eles pediram para fazer o som lá, porque ia gente de fora e eles não sabiam como é que estava. E o pastor começou a me perguntar, quem me pergunta? Tá bom. Aí depois ele, mano, você manja muito, você não quer me ajudar não? Eu falei, depende, o que? Ele, não, a gente vai fazer um evento lá na nossa igreja e eu estou sozinho. Eu sou produtor e eu sou técnico de som lá também.
Eu falei, tá bom, vamos lá. Não vou estar fazendo nada mesmo. Aí peguei os meninos e foi. Na hora que eu cheguei lá, tinha um palco no meio da rua, das coisas. Eu falei, eita, eu achei que era um negocinho pequeno e um negócio grande. Na hora que fui ver, tava Cassiane, Aline Barros, Thales Roberto, a Aline Farias. Eu falei, tá, ferrou. E agora? Aí cheguei, na hora que eu cheguei lá, a menina falou, vamos lá que eu vou te apresentar pro pessoal do palco. Eu falei, beleza, né? Vou ficar mexendo nos cabos, nas coisas assim, vou ajudar o pessoal. Aí ele foi, pegou, na hora que eu vi a mesa de palco, era uma Yamaha M7CL, é muito grande a mesa, uma mesa de palco muito grande. E eu falei, eita, meu sonho, olha isso. Aí o rapaz foi e falou, não, mas você vai ficar lá embaixo, na cabine. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos ver como é que é as coisas lá. Na hora que chegou lá, ele falou, o Felipe é o técnico de som daqui da igreja e ele que vai fazer o som do PA hoje. Eu falei, e agora? Eu falo que eu sou uma fraude, que eu nunca fiz um som desse porte ou o quê? Mas vamos lá. Cheguei para o rapaz que era som da prefeitura, alugado, e falei, eu nunca operei uma M7CL. É uma mesa muito grande, estou acostumado a fazer som da igreja de 32 canais, beleza, já peguei X32, já peguei a Soundcraft. Aí, até a M32 eu já estudei, que é a da Marcas, que é uma mesa muito boa, mas uma M7CL eu nunca nem vi na minha frente, é a primeira vez. Aí, você já viu uma LS9 da Yamaha? Já estudei, mas também nunca operei. E ali uma 01V, são as mesas digitais da Yamaha. Eu falei, 01V já. Apanhei bastante porque ela tem uma telinha muito pequena e muita página, então você vai fazer as coisas, por exemplo, numa mesa analógica, você tem tudo aqui na sua cara, você vai no botão aqui e pronto. Na mesa digital, por exemplo, a 01V, cada coluna dessa aqui é na tela e você tem que ficar selecionando o canal e selecionando página. Então, é uma página para esse aqui, porque o auxiliar 1, você seleciona ele, você seleciona a equalização dele, o que vai ter de compressão, o que vai ter de gate, se vai ter efeito nele ou não. Então, é uma página para tudo desse botão. Então, é uma mesa inteira só para esse botão de uma telinha desse tamanhozinho. Eu apanhei. Aí ele falou, então, a M7CL é uma 0V com a tela grande. Tá bom, então me fala onde trabalha com compressão, onde está as saídas. Aí ele, é isso. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Primeiro som, era uma banda de pagode, que era muito ruim. Muito ruim. Era nessa parte que eu queria chegar. Então não é só na igreja que tem som ruim. Som grande também é evento de rua. Os caras parecia que estavam aprendendo a tocar ali no dia. E eu tentando fazer o som, eu falei, será que eu estou apanhando tanto para a mesa assim? Não é possível. Que eu não estou conseguindo entregar algo bom porque eu estou apanhando para a mesa. Depois o pessoal falou, não, eles são ruins mesmo. Compensação, depois na hora que veio a Cassiane, que eu fiz o som dela, eu falei, meu Deus, é outra vida fazer um som assim também com um equipamento bom. E foi, pra mim foi um divisor de águas chegar num evento assim e falar, eu dou conta. Então todo o conhecimento que eu vim adquirindo até agora, eu consigo fazer. E tinha medo. Mas, você tendo a base, você faz qualquer mesa. Mesa é tudo igual, só muda aonde é cada coisa. Indiferente se é uma mesa analógica ou se é uma mesa digital. Toda mesa vai ter ganho, toda mesa vai ter... beleza. As mesas digitais tem compressão e tem gate. Tem mais linhas de efeito, tem mais... o que é a compressão, o que é o gate? Vamos, por exemplo, o gate. O gate é um limite de... Peraí, deixa eu colocar essa mesa aqui. Agora eu vou puxar a sardinha para as mesas digitais, tá? O que tem numa mesa digital que não tem numa mesa analógica? Que ajuda muito. Primeiro, e para mim é primordial, o gate. O que é o gate? Eu vou falar para o sinal de som que, a partir desse ponto aqui de sinal que está entrando, eu vou liberar. O que entrar daqui para baixo não vai captar nada. Então, por exemplo, eu tenho uma bateria microfonada. O que acontece normalmente quando a bateria é microfonada numa mesa analógica? Eu estou tocando a caixa, está saindo no microfone do chimbal, está saindo no microfone do tom. Está captando tudo que vem na bateria em um microfone só. Então vira aquela emboleira de som.
no gate da mesa digital eu consigo cortar. Ele só vai pegar aquele a partir de um determinado sinal, volume de sinal que estiver entrando. Então, é como se fosse um limite para baixo. Tipo, eu tenho um limite aqui. O que está acontecendo lá embaixo não está saindo nada. Daqui para cima tá. E a compressão? É a mesma coisa, só que o inverso. Eu coloco o limite aqui em cima. Até esse ponto eu vou liberar som. Daqui para cima eu achato a onda. Não vai sair. Isso ajuda no que? Colocar limites. Proteger equipamento. Porque o que tem de igreja que a gente vai com um drive de corneta queimado, que você olha o som. Tá, esse somzinho assim, ó, você tá falando, não dá pra entender nada? Ou esse som de caixa de fósforo? Porque não tem drive de corneta, você não tem mais agudo. Porque queima. É o primeiro que queima quando satura o som, que é quando fica batendo no vermelhinho. Ou quando passa da estrutura de ganho, volume demais, queima. O que acontece com a onda sonora? E o porquê que queima equipamento? Principalmente o alto-falante e drive de corneta. Vamos lá, a gente tem a senoide, que é a onda. Ela tem um pico de sinal. Quando o som bate naquele pico, ela não volta, ela fica colada lá em cima e faz o que a gente chama de onda quadrada. Então a gente tem um alto-falante que é uma bobina que está em movimento. Se eu pego e jogo ele no máximo e ele fica parado, ele vira uma resistência. Então é a mesma energia constante, ele aquece, vira em brasa, queima. Então é isso, por isso que acontece queima de caixas de som, queima de alto-falante, queima de drive de corneta. Por conta de onda quadrada. Excesso de sinal. Pode não ser excesso de volume. O som pode estar baixo. Mas se a captação da mesa tiver um excesso saturando, que é dando onda quadrada, eu posso estourar o ganho, fazer a onda ficar clipando e deixar o volume baixo. Vai queimar o alto-falante do mesmo jeito. Porque o alto-falante parou em um determinado ponto, mesmo que não seja o pico dele, mas parou no pico do sinal. E ele vai virar uma resistência, mesmo que com voltagem baixa, e queima. Então o pessoal fala, abaixa que você não vai queimar. Gente, o som foi feito para tocar. Ele pode, se chegar no... Ele pode até ultrapassar o limite dele. No entanto, que quando você vai comprar um alto-falante, ele tem a medida real de som, que é o RMS, e tem o que é chamado de... Foi isso? Enfim, a medida nominal, que é o pico que ele pode chegar. Então... Normalmente a gente trabalha com a medida real do som, o RMS. Compra-se equipamento de potência de som por RMS. Mas você pode botar para derreter ele até o máximo, que ele não vai queimar desde que o sinal dele esteja trabalhando correto. Certo? Então, essa parte de gate e compressão de mesa digital ajuda muito a proteger equipamento. Não que a mesa analógica queime, vai queimar por falha do operador ou falha de quem estiver mandando o sinal para ele. Beleza? Segundo, a parte de equalização da mesa digital também é muito diferenciada. Porque lá você consegue escolher se você vai querer um equalizador em shelving ou não. Se você vai querer selecionar aquela frequência para equalizar ela ou selecionar a frequência que você quiser na mesa. E pontos que você quiser na mesa. Isso... Parte de equalização, essa parte de processamento de áudio é muito do ouvido de quem está operando. Eu falo que a gente não faz milagre. Não dá para pegar uma pessoa que tem uma voz ruim e transformar numa voz boa. Dá para melhorar, mas transformar uma voz ruim numa voz boa não dá. E nossa missão é transmitir o mais real possível da voz da pessoa. Coloca mais grave na minha voz, mas você não tem grave na voz. Tem que fazer. Vou passar a sua voz. O que eu posso fazer é você manusear o microfone direito para tentar tirar um pouco mais de grave. Aí beleza. Mas eu ficar mexendo em equalização, não tá errado. Não é assim que funciona. E normalmente em equalização se tira a frequência. Por exemplo, tá muito médio o som, eu vou aumentar agudo? Não. Eu vou tirar o médio. Então, é sempre tirar na equalização. E nisso, ou você tem que educar muito o seu ouvido para poder saber qual que é a frequência que está sobressaindo para poder tirar, ou tem equipamentos de medida. Que hoje, na verdade sempre teve, mas hoje está mais aparente nos locais o pessoal fazendo alinhamento de sistema.
O que é o alinhamento de sistema? Tem um microfone específico para captar frequências e um software que é chamado de Smart. O que ele faz? Você coloca o microfone posicionado na onde é para captar o som, daí as melhores posições, virado de preferência ele para a caixa, e ele vai fazer a onda, o espectro de sinal que tem na frequência de 20 a 20 mil Hz, que é o que o nosso ouvido escuta. E ele vai dar um gráfico. E aí ali você vai ver o que está a mais para você tirar e o que você precisa melhorar de posicionamento de caixa. Porque, agora é uma crítica, o posicionamento daqui está errado. As caixas de som daqui estão posicionadas errado. Então quem está aqui escuta uma coisa, quem está lá no fundo escuta uma coisa totalmente diferente, por conta de posicionamento de caixa. E isso faria muita diferença se tivesse feito o alinhamento do sistema, que ou pode fazer, nesse caso aqui dá para você perceber no ouvido que tem a diferença. Mas vai fazer um sistema de line array, que é as caixas inclinadas. Você vai posicionar ela de frente, vai dar inclinação de caixa e vai colocando o microfone para ver se está. Todo mundo tem que ouvir igual. Mas o pessoal aqui da frente ouve. Não, todo mundo tem que ouvir igual. Não tem que ter um lugar, tipo. Não sei. Deixar um lugarzinho favorito. Tal pessoa, vou sentar lá porque o lugar lá escuta melhor. Não, a igreja tem que ouvir por igual. Certo? Entra na parte do ouvir bem. A importância do bom som da igreja. O que mais? Vocês têm alguma que quer perguntar alguma coisa? O quê? Gente, vou desligar aqui rapidinho. Vamos lá. Por que eu tirei a cápsula do microfone? Eu queria que desse para ver. Vocês têm algum microfone mais velho aqui na igreja? O mais velho possível. Tá. De preferência um que não tenha a espuminha de vento aqui em cima. Tem espuminha, né? Tá, enfim. Vamos lá. O que é um microfone? Ele é um alto-falante. A estrutura dele é idêntica a um alto-falante. Igual. Corpo metálico, imã, bobina e a membranazinha, que no caso do alto-falante é um cone de papel. Aqui parece uma sacolinha. Por que o microfone, quando grita, ele distorce? Fica aquele na caixa. Porque ele é uma sacolinha que ele não aguentou a pressão sonora que você deu nele. Eu queria mostrar para vocês como que é, mas não vai dar. Mas ele é uma sacolinha, bem frágil. Bater no microfone não danifica, dependendo do microfone. Tá? Por exemplo, a Shure fez um experimento com o SM58 para provar que o microfone deles é indestrutível. Eles pegaram o microfone e martelaram pregos diferentes, em madeiras diferentes. Madeira mais rígida, prego maior, e arrebentaram o prego, até o prego entrar na madeira com o microfone. E testaram o microfone funcionando certinho. Pegaram um carro, passaram por cima do microfone. A cápsula achatou, virou um pastel. Pegaram o microfone e continuaram usando o microfone normal. Colocaram o microfone num drone, levantaram a 40 metros de altura e soltaram o microfone de cápsula para baixo. Ele amassou. Isso continuou funcionando, não perdeu o timbre, não perdeu nada. Um microfone dinâmico, cardioide. Provaram que o microfone deles é indestrutível. É o microfone mais recomendado para a igreja hoje. É o microfone mais recomendado hoje para um palco, independente se é de igreja, se é show, por conta dessa durabilidade dele.
Só que não um microfone de R$1.300. Um microfone custa R$1.300. Se comprar fora, mais barato, mas ainda assim é bem caro. Tem maleta de microfone que custa R$130, vem 6. Esse microfone vai dar para fazer essas coisas? Não, a primeira batida que você vai dar, a cápsula vai ficar parecendo um chocalho aqui dentro. Primeira queda dele, você vai começar porque a cápsula soltou. Então, tudo vai depender do microfone que você tem na mão. A microfone tem impedância. O que é a impedância? É a resistência da cápsula. O microfone de bumbo tem uma resistência, o microfone de over tem uma resistência, e o microfone de voz tem uma resistência diferente, por conta da pressão que ele vai receber. Microfone de prato, a impedância dele é lá em cima, porque ele precisa ser muito sensível. Para qualquer zumbidinho que der no prato, ele vai captar. O do bumbo já é ao contrário, a resistência dele é lá embaixo. Para, a porrada que der no bumbo, ele conseguir captar sem danificar a cápsula. E o microfone de mão, o microfone para voz, é o que a gente chama de microfone mais massivo. Então, um microfone já mediano. Normalmente tem em média aí de 200 ohms de resistência. Parte de manuseio de microfone. Eu acho que vocês conseguiram entender? E por que eu estou usando o microfone abaixo do queixo? Vocês estão ouvindo minha voz direito, certo? Está muito diferente disso? Está bem parecido. Se eu falar assim, está parecido com a minha voz normal, eu não estou forçando, eu estou falando do mesmo jeito. Assim, vocês quase não vão me ouvir, porque minha voz não tem potência o suficiente. Aqui eu consigo tirar o melhor timbre da minha voz, colocando ele na diagonal do que está captando minha voz. Então, conhecer o timbre de voz ajuda muito no manuseio do microfone. Beleza? Acho que eu tinha falado um pouco, mas acho que ficou mais claro mostrando agora. Certo? O que mais? Mais alguma dúvida? Eu ia falar, lá na igreja a gente tem agora não lembro se é a X18, que é digital, tablet, computador pelo tablet, e tem 4 Shure de microfone. Só que, como você falou, é mais questão de técnica, a gente não consegue tirar 100% do que a mesa oferece pra gente. E aí, uma opinião sua, a gente tem 2 caixas PAs e 2 retornos de chão. A gente já tirou o retorno de chão uma vez e colocou fone de ouvido. Só que, falando, os antigos sonoplastas não soube ajustar para colocar os retornos. Uma mesa dessa, lógico, eu não vou lembrar o nome do modelo certinho para te passar, mas ela é digital, é da linha X lá, que tem em qualquer. Como que ela é? Ela só tem a base para entrada de cabo e todo o controle da mesa é no tablet. Então você controla onde você estiver. Na parte de baixo, na galeria. É uma cinza que tem um espaço para você colocar o tablet em cima, assim? Isso, exatamente. É a X18. Isso. É porque tem a XR18, que ela é só um quadradinho para você conectar os cabos. Não tem nada, ela é de Ela rato. só tem o espaço para você colocar o tablet em cima, se você quiser, para guardar ali. E aí, o que eu ia te perguntar? As caixas, as PAs também, elas interferem muito na questão do som, né? Não pode ser por exemplo, eu posso ter uma X18 e 4 microfones Shure, mas se eu tiver 2 caixas... O sonofletor a caixa vai vogar muito no que você está mandando. Você pode captar algo bom, mas se você não tiver algo para projetar bom... E uma outra dúvida, né? A gente tem também 2 retornos, a gente trocou, só que o microfone, eu concordo com você que acho que o fone de ouvido seria um caminho mais viável, até o Romano pode falar melhor que ele é ministro lá no louvor, e ele fala muito, ele precisa ter o retorno da voz dele também. O fone de ouvido não é qualquer fone de ouvido, né? Tem que ser o fone de ouvido, porque não é você pegar um fone que você ganhou no seu celular e colocar para você ouvir, que não vai... Exatamente. Né? Então... Vamos lá, falar um pouco agora sobre fone, já que você tocou nisso. Hoje o mercado de fone está bem aquecido. Bem aquecido. Tem microfone bom e barato. Um microfone bom custava mais de 2 mil. Microfone de retorno bom custava mais de 2 mil. Uma linha 315 da Shure é 2.300. Mas hoje, com a chegada desse fone da Caseira, tornou muito prático, porque eles colocaram, assim como o microfone, também tem fone para tudo. Timbragem de fone diferente para tudo.
Tem microfone que sai, tem fone que sai mais grave, tem fone que sai médio, tem fone que sai mais agudo. Apesar que fone agudo, você usa fone de celular. Mas tem para determinado equipamento, instrumento que você vai tocar, ou se você quiser um full range que toca tudo igual, tem diferença. E tem fone deles a partir de R$60, que é um fonezinho legal. Não dá, por exemplo, para você usar ele para tocar baixo. Não vai sair grave. Um microfone hoje bom, um fone da KZ que eu indico para o pessoal é o ZS10 Pro X, porque ele tem ele sobressai um pouco de grave, mas ele toca tudo, então dá para você usar ele para tudo. E ele, hoje no Mercado Livre, eu acho que ele está na faixa dos 280. Ele é wireless ou com fio? Com fio. O que você acha que foi Bluetooth para fazer no Max 18? Não dá para fazer? Não. Ele tem interferência. Por quê? O fone sem fio, a conexão dele, primeiro você não vai conseguir conectar ele via Bluetooth direto. Você vai precisar de alguma coisa para mandar um som para ele. Tem como fazer via software de telefone. Você instala um servidorzinho no computador e transmite para os telefones, e as pessoas conectam o fone no telefone como se fosse um bodypack de receber o sinal. Tem que ter um roteador muito bom para não dar delay, porque se chegar para atraso já era. Mano, 500 milésimos de segundo de atraso de som é muita coisa. Muita coisa. Então, a melhor. Eu sempre vou ser a favor de áudio cabeado. Sempre, porque não vai ter atraso, você não vai ter perda. Entanto que lá no Valo, o Jader está de prova que microfone sem fio, a gente ficou um bom tempo sem microfone sem fio lá por conta disso. Por conta de fuga de frequência, você está usando e fica assim. É fuga de frequência. Depois que a Anatel limitou o que pode usar de frequência de rádio por conta de 4G e internet e a TV digital, acabou no onda de rádio. Ou a igreja faz um investimento de bloqueador de sinal, que é caro, para poder limitar o que vai ter de frequência. Igreja grande tem. Eles têm todo um sistema de radiofrequência dentro da igreja para poder limitar e trabalhar a frequência. Eles têm leitura de frequência do ambiente para saber aonde vai colocar, por exemplo, o microfone. Só que o microfone dos caras custa 25 mil. Um microfone. E aí eles conseguem selecionar a frequência que eles querem trabalhar, porque é a frequência que não vai dar assim. É isso aí. Então, eu não sou muito a favor de usar o fone sem fio. Prefiro o fonezinho cabeado. E dá para montar a estrutura boa de fone cabeado? Porque a gente montou uma vez. Isso aqui era muito ruim, porque era um cabo que passava por microfone, quem usava com fio, e o outro cabo por trás aqui para a pessoa encaixar o fone, sabe? Era horrível, assim, era muito ruim. Vamos lá. Sistema de retorno de fone sem fio. A gente usa no vocal, lá. Daqueles M-Wave, aquelas caixinhas, são boas. Só que ela funciona na mesma frequência do 2.4 GHz. O que tem 2.4 GHz? Wi-Fi. Se tiver muita gente usando o Wi-Fi da igreja, ele fica cortando. Então, se tiver muita gente usando o Wi-Fi, eu até falei com os meninos, vamos cancelar a frequência 2.4, vamos deixar só o 5G do Wi-Fi, para ver se melhora, porque você está dando... Ele dá umas picotadas, realmente corta o som. Não é nada que vai, atrapalhar, mas é ruim. Mas dá pra ver. E lá usa 7 desse. O vocal. O instrumental. Pendurado no bolso. Isso. E o fone normal. É o único jeito. Qual é a média desse preço? Eu paguei 600 num kitzinho com um transmissor e 6 receptores. Não é caro, mas eu peguei no AliExpress. Aqui é um pouco mais caro. Mas sistema de fone sem fio, só se for assim, transmissor e receptor. O fone em si é melhor fone com fio mesmo. Tá? Duas perguntas. Você falou no ganho lá. Certo. Aí não sei se você vai chegar no fader. Então eu fiz a estrutura, estou no microfone, olhando lá no visor, está dando tempo. Você fala para levar até no máximo 0 dB, certo? E aqui, a hora que eu estou fazendo essa estrutura, os fader,
Todo baixo. Todo baixo. Você pode fazer a estrutura de ganho sem volume. Isso, sem volume. Então, vamos lá. Isso. Vamos lá. Tá na mesa, certo? Você pode fazer a estrutura de ganho sem ninguém estar ouvindo nada. Certo. E é o certo. Zerei tudo feio ali embaixo. É o certo. Aqui e nos auxiliares também. Certo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é sem nada ligado, sem volume de caixa, sem liberar nada, faz essa estrutura. Por quê? Se na hora que for, por exemplo, uma guitarra, o cara já ligou a guitarra com distorção, porque a estrutura de ganho tem que ser feita no pico mais alto. Então, é a hora que ele vai solar, você vai fazer a estrutura dele no solo. Ah, quem está cantando, estrutura de microfone é a hora que o ponto mais alto da música. Não adianta, vou passar o som, está no 0 dB. Na hora de cantar, a pessoa já era, acabou com tudo. Então, a estrutura de ganho, eu não tive que falar, ponto muito importante, é sempre um pico mais alto de captação de sinal que vai ter, por conta de dinâmica da música. Então, a guitarra vai ficar mais alta na hora do solo? Vai. Eu vou precisar aumentar a guitarra na hora do solo? Não, porque eu já fiz ela no ponto mais alto. Então, na hora que o cara for solar, vai ser a hora que vai bater o pico de sinal. O som não precisa ficar batendo no pico de sinal o tempo inteiro. É só na hora que ele exige a dinâmica do... pregação. Tem a hora um pouquinho mais quente da pregação. Essa hora é a hora que o som vai bater no 0. No momento normal não, vai estar ali menos 30, normalmente, que é o que a gente projeta. Então, aí tá fechado aqui embaixo. Isso. Certo? Vamos falar vocal aqui. Aí fiz a estrutura, chegou lá 0 dB batendo lá. Isso. Aí depois agora eu vou abrir o master. O master não é o fade. Feito. Tá. Vamos lá. Primeiro, master da mesa, No 0 dB. 0 dB. Ok. Fader, eu quero que saia tudo que eu tenho de som. 0 dB. Tudo que eu tenho de potência de som eu quero mandar. 0 dB. Eu quero um pouquinho mais baixo. Trabalho daqui para baixo. Não tá. Vai ser a hora de uma ministração. Vai precisar sair um pouco. Na ministração, você não vai pegar o pico de sinal do 0 dB. Eu não vou vir aqui no ganho aumentar, porque já foi feita a estrutura lá atrás. Posso aumentar. Pode passar do 0. E a estrutura do A estrutura ganho sim. sempre deixa próximo do 0 dB lá? Sim. Então, o ganho você só vai mexer na passagem de som, depois você não mexe mais. Não corre isso na microfonista. Não. Quer ver? Felipe, a mesma coisa no lado digital, né? Sim. Só que a digital não tem 0 dB. O 0 dB é o pico. A digital é menos 18. O ganho você controla também, deixa ele... Isso. Você vai selecionando, dependendo da digital. Seleciona ela e vai o pico até menos 18. Certo? Que é a hora que acaba o verde e começa o amarelinho. E a outra pergunta, então, os fones de ouvido para quem canta, quem toca, seria melhor. Sim. E aí esses retornos que a gente tem no palco, Posso dar uma dica? Fazer o que a gente fez. Transforma eles em front view. Caixa de PA para frente. à frente. Que aí o pessoal que está aqui vai ouvir uma coisa e aí você consegue direcionar aquela caixa mais para trás. Se tiver como processar o áudio dela para colocar uma timbragem diferente, volume diferente, você consegue controlar o volume dessa aqui um pouco mais baixo para não ficar tão agressivo para quem está aqui, e a outra você joga o som mais para trás. E de preferência pegar aquela caixa e colocar no meio. Ao invés de colocar ela com essa inclinação tortinha assim, colocar ela de frente só com inclinação para baixo. Porque ali você está jogando som para a parede. Certo? E reflete. Então, a onda que está batendo na parede vindo para cá é diferente da onda que vem direto. E pode acontecer o cancelamento. Quando ela está batendo na parede, que sentido aqui? Se ela tá... O som bate na parede e vira. Como se fosse um espelho. Vamos supor que a parede é um espelho e o som é um laser. O jeito que ela está ali, imagina ali o cone da corneta, certo? Ele é aberto para os lados. O mesmo sentido do cone do alto-falante é a direção para onde ele vai mandar o som. Ele está batendo na parede, certo? Por mais que ele está um pouquinho inclinado para dentro, mas ele ainda assim está batendo na parede. Ele vai bater e vai fazer uma onda, um outro raio de som, fora da fundamental, que é o que está saindo direto da caixa. Esses dois podem dar cancelamento. Tem que abrir mais ela aqui. Na verdade, foi no meio. No meio. No meio. Não, Pode até
pode até colocar ela de lado. Essas caixas você consegue colocar ela de lado. É que você olha para elas e fala, vai ficar feio se colocar de lado. Ela é bonitinha em pé. Mas ela pode ser colocada de lado e você coloca os 2 drives de corneta por centro. Porque ele vai expandir. Certo? Quando você não tem espaço, no caso lá, a gente não tem um espaço para colocar no meio. Aí só nas laterais mesmo. Pode ser também. Muda o projeto de caixa. Pega a caixa com guia de onda, que aí ele não projeta para o lado. Projeta sempre para frente. Gasta. Mas melhora. Se for para buscar qualidade do que as pessoas vão ouvir, compensa. Oi? No chão? Sempre reto. E aí, só que dependendo da altura, por exemplo, do palco, o som vai ficar todo aqui na frente, né? Você perde o pessoal. A gente pode ir um dia para ver lá. Opa, Diga. Uma pergunta. Aqui na igreja, recentemente, a gente está tentando fazer essa estrutura de ganho de acordo com as músicas que a gente está cantando. Vamos pegar o ponto mais alto da música, o refrão geralmente sempre é o ponto mais alto da música. Vamos pegar, fazer a estrutura de ganho por aqui. Isso. Porém, a gente canta 3 a 4 músicas. Uma mesa analógica, na digital, para você comprar. Essa música vai ter essa configuração, essa é na digital. Como que a gente faz isso para as 4 músicas? Deixa uma média? Então, vamos lá. Na analógica, certo? Você vai pegar o ponto mais alto. Não vai ter uma música que tenha um ponto mais alto que o outro. Sempre vai ter um ponto mais alto do instrumento ou da voz. Que é o ponto mais alto que a voz chega, o ponto mais alto que o instrumento vai chegar, independente da música. A estrutura vai ser feita naquele ponto. Entendeu? Porque o volume que vai sair para a igreja vai estar nivelado dependendo da dinâmica da música. Então, independente da música que for, a música que for mais baixo, ela vai naturalmente sair mais baixo porque a estrutura de ganho você fez na mais alta. Deu para entender? Certeza? O que mais? É bom a visita na igreja, depois a gente vai conversar isso aí. Tá bom. E aí, gente, mais alguma dúvida? Qual o valor da sua visita na igreja? Boa, pastor. Já vai direto. Já foi no ponto, viu, pastor? Eu vou estender aqui uma pergunta. Ontem tem uma proposta de apresentar um curso específico para operador de som, para as igrejas. Sim. Que acho que fica algo mais focado, mais detalhado. Certo. Vamos lá. Eu, por mais que tenha bastante tempo, eu não estou começando agora a trabalhar na área. Então, falar, quanto que o irmão cobra? Eu já cheguei a fazer serviço cobrando. O pessoal falou, normalmente uma visita de técnico de som custa R$250. Uma visita só para poder ir falar o que tem, para mais. Para mais. Eu falo para os irmãos que eu vou e eu acerto uma oferta e depois a gente vai. Se for para olhar, se for para fazer serviço, aí vai depender do serviço que tem para fazer na igreja. Certo? Que a gente faz pela hora. Não dependo da área de som ainda para ganhar dinheiro. Tem meu trabalho. Só o porém eu sou motorista de caminhão, então durante a semana não tenho horário para chegar. E eu faço manutenção de telefone, faço instalação de câmera, alarme, então normalmente eu tenho um tempo bem corrido. Tem cliente meu de câmera de quando eu trabalhava antes de virar motorista que fica esperando eu ficar de férias, espera às vezes 1 ano para poder eu fazer serviço para eles. Porque quando é serviço pesado, mas como um final de semana dá para fazer, a gente marca certinho lá e faz. Então, o único porém é a agenda. Mas se for por exemplo, vai dar aula na igreja, vamos ver durante a semana, à noite,
Mas pode acontecer de um dia eu estar em viagem e não conseguir ir, mas eu aviso antes. O Fernando sabe bem como é que foi para a gente conseguir fazer, e foi dessa forma. A gente fazia as terças, né? Terça e sábado, e depois. Então, e aí vai mudando de acordo. Som, curso de sonoplastia, não vou mentir, é chato. É bem chato. Não é uma área que agrada muita gente. Eu gosto muito. É difícil você ver uma equipe de som que pega e vai até o fim. E o melhor está no final. Porque é a hora que você começa a mexer mais com o processamento de áudio. Porque primeiro a gente, vamos lá, curso de sonorização. Primeiro, o que você precisa entender? O que é o som? E é chato, é bem chato. Mas é gostoso. Eu falo que quando o pessoal chega, por que você está aqui no curso de sonorização? Porque minha mãe mandou. Porque, velho, na boa, nem continua, velho. Ao menos você queira, porque, velho, é engraçado. Já aconteceu, tá? Então não, é verdade. Mas a gente conversa sobre questão de valores das coisas e não é. É o que eu falei, eu trabalho pela obra, só tem que ver a dinâmica de tempo. Beleza? Que eu imagino, olha o tanto de igreja que tem aqui. Imagina se cada uma igreja dessa fala, não, eu quero curso lá para a igreja. Errou! É só um só. É por isso que como a gente às vezes, a gente ouviu muito agradável, tem muito escasso. A necessidade da igreja ela é urgente, é uma realidade. O som, se você tem equipamento, não consegue. Sim. Não é nem falta de força de contato com os irmãos, é porque é tempo mesmo. Como se fosse 3 vezes no ano, o irmão tivesse uma agenda, as igrejas se adaptam. É muito mais fácil todo mundo ajustar o seu relógio no seu do que o seu no de todo mundo. Sim. O interesse é nosso. Entendeu? Por isso que eu cogitei essa possibilidade, eu acho que seria bem focado no lugar, escolhe uma igreja, todo mundo se desloca hoje. Mas só específico. São Legal. pessoas que querem operar. Legal. Vamos ver. Só para essa ideia, a gente tem que ter esses incentivos por essa forma juntar as igrejas. Legal. Felipe, não sei o que o Felipe pode falar no geral para a igreja local, para todos nós, tem bastante diáconos, pastores, né? O som realmente, o que você fala, porque eu também estou envolvido com essa coisa de som há muitos anos, e sempre tem aquela reclamação, fala o som alto, isso, está muito alto, né? Tá muito alto, aquela coisa toda, né? O que você traz uma palavra, porque som é como você falou desde o começo, tem que escutar, porque muita gente pensa que é assim, falar, falou aqui, está saindo o som, está beleza, e não é, né? Tem que ter um bom som, uma boa timidez na voz, ter uma harmonia, né? Ser harmônico, né? O que você fala para todos aqui nessa área? Deixa eu complementar a sua, porque eu uma pergunta que vai entrar na questão do todo. Instrumento na PA ou não? Com certeza na PA, é isso aí. É que eu sou músico, eu sou totalmente contra o instrumento na PA. Eu sou totalmente contra por conta de estilo mesmo. A maioria, né? Mas assim, se você puder complementar do que o Betinho falou, com essa questão de instrumento na PA ou não, sabe? Porque eu acredito que também depende muito do local que você está tocando, né? Depende do equipamento que você tem. Uma PA, o que mesmo? É o som da igreja. É public áudio, é o som do público. Não. Pera, deixa eu só responder, irmã, que aí eu já respondo tudo de uma vez. O que a irmã ia perguntar? Está muito interessante o assunto da palestra hoje, né? E eu fiquei lembrando de um irmão lá na igreja que ele sempre está cuidando da gente. Mas, o que eu lembrei que já aconteceu algumas vezes, ele está muito triste, ele uma igreja grande, já tensa por estar numa igreja grande, né? E preparar aquele louvor, sabendo que pode ter uma oportunidade, com aquela voz que não há aquelas coisas muito preparadas. Mas pegar o microfone, está tudo tão desconectado, a coisa tão errada, que você desce triste. E você volta. Você fala,
Na minha dificuldade, eu preparei para entregar a glória do Senhor. Mas o microfone está tão ruim, o som está tão ruim, que você volta desmontado. Eu acho muito interessante esse assunto. Vamos lá. Por que acontece isso? Por falta de processamento de áudio. O microfone não dá para ficar trocando para várias pessoas. Então, meu pai falou, eu falei, o pastor orou, não tem como deixar uma regulagem só. Eu falo que operador de áudio não é DJ que fica mexendo no botão o tempo inteiro. Passou o som, já era, eu não precisava nem ficar na cabine mais. É isso que o operador de áudio faz. DJ não, DJ fica ali, botão o tempo todo. Porque na igreja dá para ser operador, porque é um ministério de louvor. Se você deixar um microfone para oração, para coisa, você só vai mexer naquele canal. Aquele é o único canal que você vai mexer o tempo inteiro. O resto, esquece. Desde que tenha sido feita uma passagem de som. Se fizer a passagem de som, aí beleza. Se não, gente, é difícil. Passagem de som não é um negócio de 10 minutos que você passa, não. É um negócio pelo menos ali, uns 40 minutos, uma hora. É demorado. É como se fosse um ensaio. É antes do ensaio. Porque passagem de som. Toca uma música aí e a gente. Não é. É um assunto para outra hora. Mas para passar o que é realmente uma passagem de som. Mas vamos lá. Importância de ter um instrumental no PA e não em amplificador. Amplificador é retorno. É para você se ouvir. Amplificador é para você se ouvir. É o seu retorno. Não é para. A menos que. Vamos lá. É um contrabaixo. A igreja não tem sub e as caixas não comportam frequência grave. Beleza. Só que aí tem uma saída. Você manda o sinal do baixo para a linha, para a mesa, e retorna com ele para a caixa. Porque senão o cara fica ali à vontade no volume dele, e aí ele não estou me ouvindo, eu vou aumentar e vai. E aí vira aquela festa. Tipo, começa a mesma coisa. Sempre que tiver um amplificador no palco, sempre com retorno auxiliar da mesa para ele. Nunca ele direto no equipamento dele. Claro, vai do equipamento que você está usando. Tem cubos e cubos. Tem cubo que tem saída limpa, tem cubo que tem saída processada, tem cubo que tem vários. Mas eu sempre vou ser a favor de desligar, principalmente com o falantezinho dele lá, para jogar o cara no fone e jogar sempre no PA. Que aí o técnico de som tem o controle na mão do que vai sair do som para a igreja. Questão do som alto. O pessoal reclama, tá muito alto. Tem diferença de som alto e de som ruim. Porque tem pressão sonora boa, mano, você sente o peso da música, tá aquele negócio, mas você tá conseguindo ouvir, tá dando para entender tudo que tá tocando. E é bom quando você tem aquele somzão pesado, coisa só que você consegue ter definição. É ruim quando você tá com aquele somzão alto, coisa que você mal entende o que está sendo falado. A mensagem não foi passada. Quanto à qualidade da caixa, ela influencia bastante, mas dá para ser processado, desde que você tenha equipamento para isso. Não adianta só pegar a caixa é ruim. Liga ela só direto na potência e vai embora. Vai ficar ruim. Pode ir. Agora eu dei uma bugada aqui, desculpa. Um colega, já trabalhava com a gente e trabalhava com a cidade de São Paulo. Uma vez ele falou assim para mim, pastor, igreja de som não é potência, é qualidade. A minha dúvida é, existe som, ele é pesado e ele é gostoso, né? No sentido, né? Você vai ter muitas caixas de roupa ali, tem esse negócio, passa lá, você ouve e tal. Mas onde que fica, por exemplo, uma senhora de 80 anos de idade, você tem na igreja, um bebê, que eles podem ser altamente agredidos por conta, por mais que ele seja limpo, aí eu pergunto, existe um meio termo por quê? Eu tive uma experiência com meu filho, ele tinha um ano de idade. E o som foi tão agressivo, por 2 noites sem dormir, me irritava. E aquilo ali trouxe o jovem. A igreja, por exemplo, a igreja tem mais jovens. É jovem, só que a igreja que é composta de família, você tem idoso,
você tem uma pessoa que tem perda auditiva, você tem pessoa que usa aparelhos, tem pessoas que tem... E fora que você tem pessoas, às vezes, que tem perda auditiva porque trabalha na indústria, né, e ali não está ouvindo, né, que é o som mais alto. Você tem toda essa parafernália. Como que a gente chega num equilíbrio para... igual ar-condicionado, né? Você tem um meio termo, né? Nem para mais, nem para menos. Como que a gente chega nisso? Vamos lá. Som em excesso faz mal? Concordo. Em excesso. Você tem controle. O VU, que é a unidade de medida que a gente tem, que é os LEDzinhos da mesa, está ali para isso. Para a gente acompanhar. Só foi agressivo, só machucou porque estava com excesso. Pode ser, e outra, o ambiente. Existir, não adianta eu querer pegar um equipamento de evento de rua e trazer para cá. É diferente. Então, cada ambiente tem um projeto de som diferente. Pode ser que o ambiente estava com um projeto de som errado, com algo além do que o ambiente pede. Tem como você fazer pressão sonora boa para o ambiente correto com um equipamento correto. Entendeu? O irmão consegue dar uma assistência, por exemplo, assim, num ambiente disso aqui, como você acabou de explicar, é uma determinada mesa, determinada caixa. Um ambiente maior, o irmão consegue dar um suporte, irmão, aqui para essa igreja aqui comporta uma mesa tal, caixa de som tal. Assim, é tudo calculado. A pressão sonora com a watagem de caixa para o tamanho do ambiente. Entendi. O projeto é calculado para poder fazer o certo. Normalmente a gente coloca um pouquinho além do limite por conta de lotação. Porque não adianta você fazer, esse som é para essa metragem quadrada. Mas se tiver muito cheio, ele absorve. O som absorve nas pessoas e não dá a quantidade. Você vai colocar muito som para quem... Por que o sistema de line array hoje ajuda muito, que é as caixas suspensas? Porque você não tem um som agressivo no pessoal que está aqui na frente. Você consegue direcionar, a caixa fica sempre alta e tem um direcionamento para onde você quer mandar o som. E aí não fica agressivo para ninguém, todo mundo escuta igual. E tem caixinhas hoje, que, falar para você, um pouquinho maior que esse microfone aqui e fala mais do que essa grande. Eu tô falando de 4 polegadas e um somzão. Não é barato, mas é. O que mais? Então manda, aproveita. Não é sempre que a gente tem um tempo assim. É isso? Aqui não está lotada a igreja, certo? Então, quando está passando o som, quando está sonoplastia junto com o equipe de louvor e tal, é uma coisa, porque está tudo vazio. À noite, está todo mundo, vamos dar um exemplo à noite, está todo mundo junto, muda também. Muda. Só que você vai mudar mais equalização e efeito. Vai volume. Isso. Só o volume de saída. Só o volume de saída. Coisas que você já fez, né? Você já fez. Por que eu falo da equalização? Que pode ser que mude. A gente está aqui, o ar-condicionado está ligado, ajuda muito a ter sempre a mesma temperatura. Mas na hora que isso aqui enche, pode ser que o ar-condicionado não dê conta e vai ficar mais quente. O som vai ficar mais alto. Entendeu?